Agora, nos meses mais quentes e úmidos, os olhos costumam ficar mais expostos aos raios solares ultravioleta e, por isso, precisam de cuidados especiais. Sol, calor, umidade, vento, poluentes, tudo isso pode causar problemas de visão em crianças e também nos adultos. Mas, o que é bom a gente saber, tudo isso também é possível prevenir a maioria deles. Esses problemas são preveníveis. E aí, quem sabe a gente se divertir nesta que é a época mais quente do ano. Sobre os cuidados que devemos ter com os olhos durante a rotina no verão, a gente conversa agora com o médico oftalmologista Marcelo Paiva Ribeiro, nosso convidado no Issa Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bom, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O prazer é todo meu. É um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. E bom dia também a todos os telespectadores, aos ouvintes do Issa Bahia. Esse é um tema que é super importante, né? A saúde ocular no verão. E vamos hoje conversar um pouco sobre essa abordagem nessa estação do ano que é tão específica e tão divertida para todos nós. Exatamente. E eu fico aqui imaginando, muita gente deve pensar que nessa época, o uso dos óculos escuros, do boné, que de fato acaba sendo muito mais frequente, só isso não seria suficiente para proteger os olhos, não, doutor Marcelo? Então, Jefferson, primeiro é importante falar que a saúde ocular ela não deve ser somente se preocupada no verão, né? A saúde ocular é um contínuo, né? A gente deve se preocupar com os olhos durante o ano inteiro, porém, o verão, existem algumas especificidades nessa estação do ano que devem ser levadas em consideração, certo? No verão, a gente sabe que existe uma maior incidência da radiação ultravioleta, né? Raios UVA e UVB, e junto com ela vem os malefícios também, né? Maior incidência de câncer de pele, maior incidência de alterações oculares, de doenças oculares. Existe também a preocupação com os acidentes oculares, é uma estação do ano que as crianças estão de férias, mais em casa, então tem que tomar cuidado com o armazenamento de produto químico, de material de limpeza. É interessante também a gente cuidar da saúde dos olhos usando óculos escuros, como você mesmo comentou, né? Sobre os óculos escuros, é super importante a gente ficar atento a algumas peculiaridades que às vezes a gente acaba comprando óculos escuros em qualquer lugar e acaba prejudicando a visão ao invés de prevenir, certo? Os óculos escuros, eles devem ser comprados em óticas, né? Ou seja, deve ter uma procedência, uma ótica de boa reputação. E deve também ter a certificação de qualidade, né? Deve ser o selo comprovando a proteção contra a radiação ultravioleta, que é tão importante. Então, a gente sabe que a radiação ultravioleta, ela causa vários danos às células oculares, e quando a gente coloca um óculos escuros, a resposta dos nossos olhos é dilatar, né? A gente fala da pupila, que é aquela bolinha preta do olho. Então, a nossa pupila, num ambiente escuro, ou seja, quando a gente usa um óculos escuro, ela vai dilatar, ou seja, mais raios solares vão entrar nos nossos olhos. Então, se esse óculos escuro não tiver a devida proteção, mais raios solares danosos, né, mais radiação ultravioleta vai entrar nos nossos olhos. Então, é super importante a procedência desses óculos de sol, certo? Quais são as doenças, os problemas oculares mais comuns nessa época do ano, doutor Marcelo? Bom, no verão, o que a gente tem de mais comum? Até pelo contato, né, com mais patógenos, mais germes, a gente vai para a praia, vai para a piscina, então é muito comum a conjuntivite, né? A gente tem o costume, às vezes, de passar a mão nos olhos, a mão suja, não higienizado, o coronavírus está aí em alta, né? Então a gente já sabe que não pode passar a mão suja no olho, tem que criar o hábito de lavar as mãos. Então a conjuntivite vem com muita força nessa estação do ano. Outra coisa que acontece bastante é a incidência de pterígio, aquela carninha do olho, que ela é dependente da radiação solar para poder aparecer nos olhos. Então, pessoas que estão muito expostas à radiação solar, pessoas que trabalham no sol, trabalham em ambiente externo, vão ter uma maior incidência do pterígio. Outra coisa que pouca gente sabe é que a radiação solar, né, a radiação ultravioleta, ela também contribui para o aparecimento de catarata, que é uma patologia tão frequente na nossa sociedade. Quais são as principais formas de proteger os olhos? As pessoas que eventualmente, por exemplo, não têm condição de comprar um óculos escuro em uma ótica, como o senhor recomendou, porque tem questões econômicas envolvidas nesse processo. Existe uma forma de proteger os olhos no verão que não seja dessa forma com óculos, por exemplo? Existe sim, existem as medidas gerais, né? Existem protetores solares específicos para as pálpebras, não é qualquer protetor, então é interessante você ler no rótulo do protetor se ele está adequado para ser colocado nas pálpebras e no rosto também. Outras medidas mais gerais seria o uso de chapéu,
a permanência na sombra, né? Se você for na praia, procurar ficar na sombra ao invés de no sol exposto, passar filtro solar, e basicamente isso. Para quem usa óculos, já normalmente o óculos de grau, alguma recomendação específica? Eu pergunto meio que em causa própria, né? A pessoa que usa óculos tem que ter uma preocupação ainda mais cuidadosa com os olhos durante o verão? Perfeito. Nossos óculos, quando a gente compra esses óculos em ótica, a maioria das vezes são feitos tratamentos nas lentes dos óculos. Tratamento anti-reflexo, tratamento contra filtro azul. Então, assim, alguns desses tratamentos, eles já bloqueiam a radiação ultravioleta. Então, se engana quem pensa que o óculos de grau, o óculos comum, transparente, não protege contra a radiação ultravioleta. Na maioria das vezes, o tratamento que é feito nas lentes já garante uma proteção. Porém, não sei se todo mundo sabe, mas é importante aqui a gente frisar que existe a possibilidade de fazer um óculos de escuros de grau. Então, você pode simplesmente chegar na sua ótica, né, com a receita que o médico oftalmologista lhe prescreveu, e pedir para fazer um óculos escuros de grau. Então, quem tem problema de miopia, que não enxerga bem de longe, que quer ir para a praia, ainda assim tem uma sensibilidade à luz, uma fotofobia que a gente chama, pode fazer um óculos escuros de grau e usar na praia, ou enfim, para dirigir, para ter mais conforto nessas atividades, entendeu? Eu que fico com os óculos o dia inteiro, se eu uso óculos escuros tem que ser de grau, porque senão eu continuo não enxergando nada. Doutor Marcelo, agora nessa época em que muita gente frequenta mais as piscinas, também a praia, até que ponto a água do mar e a água da piscina pode ser prejudicial para os olhos? Jefferson, a gente sabe que água de piscina e água de mar são consideradas águas contaminadas, né? Então, assim, a piscina tem cloro, geralmente o pessoal faz xixi, na praia tem lixo, então, assim, são águas consideradas contaminadas. Vários patógenos, né, bactérias, fungos, elas ficam ali, é como se fosse um meio de cultura. Então, as bactérias, elas proliferam-se na piscina, na água do mar. Então, a gente deve evitar o contato da água do mar, da piscina, de rio, com os olhos. Principalmente pacientes usuários de lente de contato, isso é super importante. Você pode ter algum tipo de infecção. Tem muita criança, às vezes, que abre os olhos debaixo da piscina, né, debaixo da água da piscina, e isso é totalmente prejudicial. Então, isso deve ser evitado. Eu já vi muita gente reclamando também o protetor solar, não é? Passa ali o protetor solar antes de ir para a praia ou minutos antes de entrar no mar, na piscina. E aí, por conta do suor, o próprio protetor escorre e vai para os olhos. Eu mesmo já passei por essa situação. E acaba irritando, né? É incômodo isso. Pode ser prejudicial para os olhos também o próprio protetor solar? O protetor solar, quando ele cai nos olhos, ele vai gerar uma irritação mais inicial. Então, assim, qualquer produto químico que caia nos olhos, a orientação básica é sempre a mesma. Seja protetor solar, seja algum produto de limpeza, caiu alguma coisa no olho, a recomendação é sempre igual. Lavagem copiosa dos olhos. Água corrente, se você estiver na praia, compra uma água mineral, enfim, pega uma água mais limpa, vai numa barraquinha de praia, num restaurante, lava os olhos com água abundante para poder tirar aquele excesso. É interessante também, nos pacientes que têm os olhos mais secos ou que têm o costume de ir para a praia, isso acontecer, às vezes o paciente ele joga bola na praia, isso é muito frequente, às vezes cai areia, protetor solar, então é interessante ter um colírio lubrificante. Lógico que um colírio lubrificante, ele só pode ser prescrito por um oftalmologista, não dá para a gente ir lá na farmácia, pedir ao farmacêutico um colírio qualquer, que isso pode ser também prejudicial. Então é importante ter um colíriozinho lubrificante para essas situações. Então caiu o protetor, tá ali sem água na hora para poder lavar os olhos, tem um colíriozinho lubrificante para poder diminuir aquela oferta de produto químico que pode irritar os olhos, entendeu? Durante o verão, as pessoas passam o dia na praia, o dia na piscina, fazendo atividades que eventualmente podem gerar o contato com essas águas contaminadas que o senhor citou. É recomendado, por exemplo, lavar quando chega em casa os olhos com um soro fisiológico ou algo mais específico, ou a água abundante, como o senhor acabou de citar, é suficiente? Fernando, você tocou em um ponto super importante para os olhos. Muitas vezes as pessoas compram aquele soro fisiológico, aquela garrafinha de soro fisiológico, abrem e deixam na geladeira rolando por dias. Então, assim, o soro fisiológico, a embalagem dele é estéril, ou seja, é isento de bactérias. No momento que você abre aquele recipiente, seja ele uma garrafinha, um flaconete, aquele recipiente ele entra em contato com o ar ambiente, que também é um ar contaminado. Então, assim, caso você abra o soro fisiológico na hora, você pode até utilizar para lavar os olhos. Agora, se você já tem um soro fisiológico que está na geladeira há 2, 3 dias, você deve evitar. Porque a gente considera, quando a gente abre ali um soro fisiológico, 24, 48 horas, a gente já considera aquele soro fisiológico contaminado. Então, para os olhos, é ruim.
mas caso ele seja aberto no dia, você sim pode lavar os olhos com soro fisiológico ou até o próprio colírio lubrificante, entendeu? Tem um colíriozinho lubrificante, é super importante nessa hora. Está começando então, aqui. Às vezes a criança mergulha ali na piscina, passou ali 30, 40 minutos, sai da piscina com aqueles olhos irritados, pode usar um sorinho fisiológico aberto na hora, ou até um colírio lubrificante para poder tirar aquele excesso de cloro ou que esteja irritando aqueles olhos. Esse nosso papo aqui é com o médico oftalmologista Marcelo Paiva Ribeiro sobre os cuidados com os olhos, especialmente agora na época do verão. E em relação à alimentação, doutor Marcelo, a gente sempre bate na tecla sobre a importância de uma alimentação leve, saudável. Até que ponto a alimentação também é um fator determinante para a saúde dos olhos? E quais alimentos que poderiam ser prejudiciais aos olhos? Jefferson, não existe um alimento específico que pode ser prejudicial aos olhos, mas a alimentação balanceada, ela é fundamental não só para os olhos, mas para o resto do corpo inteiro, né? Alimentação rica em vegetais, verduras, né? Isso aí vai diminuir a chance de você ter algum problema ocular. Principalmente as verduras, as hortaliças, eles têm elementos antioxidantes, que são super importantes para os olhos. Existe uma doença, uma patologia chamada degeneração macular relacionada à idade. E essa é uma doença que depende de fatores de radicais livres para poder acontecer. Quando a gente tem uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, com fruta, verdura, hortaliça, a gente diminui a chance de ter essa patologia, de ter essa doença na retina. Então, a alimentação saudável é super importante não só para os olhos, mas como para a saúde do resto do corpo inteiro. E deixa eu puxar a sardinha para o seu lado agora. Qual é a recomendação para visitar um oftalmologista, para fazer exames de rotina? A partir de que idade recomenda-se para que a gente esteja ali acompanhando a saúde dos nossos olhos? Perfeito, Jefferson. Essa pergunta é super importante. Eu atendo muitos pais, às vezes, que levam crianças, às vezes, de 7, 8 anos, que nunca fizeram uma avaliação oftalmológica. Isso é extremamente preocupante, porque, assim, a nossa visão, ela se forma geralmente, né, desde o nascimento, obviamente, mas até os 7 anos, a nossa visão ainda está em formação. Então, caso essa criança, ela esteja algum problema em um dos olhos, por exemplo, existe, por exemplo, uma catarata congênita. Então, se esse paciente tem uma catarata que prejudica a visão de um dos olhos, ou tem um estrabismo, que é um desvio ocular, ou tem até diferença de graus entre os olhos, por exemplo, paciente que não tem grau em um olho, mas no outro olho tem lá 5 de miopia. Se você não corrigir isso do 0 aos 7 anos, você pode ter o que é chamado de ambliopia, que é aquele famoso olho preguiçoso. Então, aquele olho que tem uma catarata, que tem uma diferença de grau muito grande, ele pode ficar prejudicado para o resto da vida. Aquele olho não vai se desenvolver tão bem. Então, você perguntou da frequência. De uma forma geral, a frequência de visita ao oftalmologista é uma vez ao ano. Porém, alguns pacientes devem visitar mais vezes do que uma vez ao ano. É super importante. Quando você, ao nascimento, você já faz uma consulta com o oftalmologista, na verdade, ali você faz o teste do olhinho, que é o primeiro exame que é realizado da parte oftalmológica, mas já com 6 meses é interessante levar o bebê para fazer uma avaliação mais generalizada com o oftalmologista, para saber se não tem nenhum tipo de doença, né, que possa cometer essa visão no futuro. Mas mesmo as crianças devem visitar o oftalmologista, é interessante uma vez ao ano, às vezes a criança já aparece um grauzinho com 1, 2 anos de idade, então já deve começar a usar um óculos nessa faixa etária. Então, se esperar muito tempo, isso pode ser prejudicial de forma permanente para a saúde ocular desse paciente, entendeu? Então, mas, de uma forma geral, uma vez ao ano. Mas crianças, às vezes, a gente pede 6 em 6 meses, depende muito das patologias, do que está sendo levado em consideração. Então, o tratamento, né, essa recomendação ela é individual. Mas, de uma forma geral, uma vez ao ano. E nunca foi ainda... É importantíssimo fazer uma visita ao oftalmologista. E a partir, então, do primeiro ano de vida da criança? Com certeza. Com certeza. O que é observado normalmente nesses exames de rotina? O que não pode deixar de ser observado pelo médico oftalmologista? Bom, existe um pouco de diferença do exame da criança do exame do adulto, certo? Na criança, a gente não vai, obviamente, pedir para a criança ler, né? A criança que eu digo mais novinha. Mas a gente pode observar se ela fixa o objeto, a gente vai colocar uma luzinha, se ela vai seguir aquela luz. Se ela tem um reflexo, né? Nossa pupila, como eu te falei, quando a gente joga uma luz na pupila, essa pupila tem a tendência de contrair, a pupila fica contraída, enfim, ela diminui o seu tamanho. Então, a criança deve apresentar esses reflexos, são reflexos naturais do nosso corpo. A gente consegue também prever, apesar da criança não falar, a gente consegue prever o grau de um paciente, o grau de uma criança, mesmo sem ela falar para a gente. Obviamente, né, que não vai ser com a exatidão perfeita, como a gente faz com o adulto, mas a gente consegue dizer se aquela criança tem ou não um grau. Então,
Na criança, a gente vai fazer essa avaliação básica, né? Vai prever ali se o paciente tem um grau ou não, até para prescrever um óculos, vai avaliar se ela tem algum tipo de patologia, se ela tem uma catarata congênita, se ela tem algum tipo de doença que já deve ser tratada de imediato. E no adulto, a gente vai fazer a rotina básica, né? A rotina básica envolve avaliação da superfície ocular, avaliação de patologias, não só da superfície do olho em si, mas da pálpebra. No verão, a gente deve se preocupar muito com o câncer de pele, né? Que acomete muito as pálpebras, principalmente de quem não usa proteção com óculos escuro, com óculos de grau. A gente vai avaliar também, fazer uma triagem básica, se o paciente tem um risco de ter glaucoma, paciente tem um risco de ter catarata, vai avaliar toda a parte, tanto da frente quanto dos olhos, tanto da frente quanto do fundo, né, da parte da superfície, córnea, da retina. Então, o paciente, quando ele vai no oftalmologista, é super importante saber que ele não vai lá só para grau. Quando ele vai no oftalmologista, a gente faz uma triagem de todas as doenças que podem acometer todas as estruturas dos olhos, entendeu? Tá certo aí, ó, tá dado toque, super importante a gente cuidar dos olhos, ainda mais agora, verão, sol rachando o nosso coco. Sim. Muito obrigado, Dr. Marcelo Paiva Ribeiro, médico oftalmologista, muito obrigado pela aula aqui conosco no Issa Bahia, seja sempre bem-vindo, um prazer, um bom dia e até uma próxima então. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Agradeço, a oportunidade foi excelente, né? Quem tiver mais alguma dúvida que eu não consegui esclarecer aqui, tem meu Instagram também, quem quiser me seguir, por favor. Pode mandar mensagem, @Dr. Marcelo Paiva Ribeiro. Eu estou lá disponível para quem quiser tirar dúvida, mandar mensagem, alguma coisa que ficou aqui dúbia, né? Eu estou lá disponível a todo momento, tá bom? Muito obrigado a todos, muito bom dia. Cuidem dos olhos, visitem o oftalmologista e curtam o verão com bastante precaução, tá bom? Maravilha, valeu, muito obrigado.